Agora, na Timbira FM, você ouve Maranhão de Oportunidades. Personagens da história recente do nosso estado. Produção e apresentação, Taylor Frost. Boa tarde, ouvintes da Rádio Timbira FM 95.5. Eu sou Taylor Frost, trazendo para você mais uma edição do podcast Maranhão de Oportunidades. Esse é o podcast que te atualiza sobre o que acontece no ambiente de negócios do Maranhão, sempre trazendo entrevistas com os agentes mais importantes do nosso cenário econômico. Nosso estado possui uma enorme biodiversidade, um extenso litoral, grandes manguezais, vastos e importantes corpos d'água, biomas diversos, dentre eles cerrado e floresta amazônica, importantes reservas e parques ecológicos. São recursos naturais abundantes que atraem muitos investidores e, na mesma medida, suscitam preocupação com sua preservação. O poder público trabalha para conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, sintetizando nessa ideia, nesse contexto, a expressão que temos comumente utilizado de desenvolvimento sustentável. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está em nosso estúdio Pedro Carvalho Chagas, que é secretário de Estado de Meio Ambiente. Boa tarde, secretário Pedro Chagas. Obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no podcast Maranhão de Oportunidades. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra estar falando sobre as oportunidades que nosso estado tem, sobre a gestão do governador Carlos Brandão, e também demonstrar um pouco do nosso trabalho, o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo. Quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas se utilizarem do nosso serviço, melhor. É para isso que a gente está no poder público, é para isso que a gente está na nossa função, para servir. Excelente. Muito obrigado pela sua presença. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com a nossa entrevista. Você está ouvindo Maranhão de Oportunidades. Voltamos com o podcast Maranhão de Oportunidades, Rádio Timbira FM 95.5, rádio que integra a Secretaria Estadual de Comunicação, comandada pelo jornalista Sérgio Macedo. A direção-geral da rádio é da jornalista Maria Espíndola. O radialista Robson Júnior está na direção de programação e o jornalista Zema Ribeiro na direção de jornalismo. Nosso coordenador técnico é o Antônio Carlos Macarrão. Taylor Frost, este apresentador que vos fala, e comigo estão hoje em estúdio Leônidas Costa e Mariano Rosa na técnica. E claro, meu entrevistado de hoje, que é Pedro Carvalho Chagas. Ele que tem 31 anos, é advogado graduado em Direito pelo Centro Universitário Dom Bosco, especialista em Direito Municipal pela Escola Paulista de Direito e em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental pelo Instituto de Pós-Graduação, IPOG, e possui MBA em Liderança do Setor Público pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Em 2022, esteve à frente da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, onde inaugurou o Espaço Bem-Estar. Em abril de 2023, assumiu o comando da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Secretário, com satisfação recebemos aqui para conversar sobre temas tão importantes e urgentes como são o crescimento do Maranhão e política ambiental. E agora vamos para a nossa entrevista. Dr. Pedro Chagas, vamos começar com um ponto de vista pessoal. Como tem sido esse novo desafio na sua carreira frente à SEMA? Primeiramente, a Secretaria de Meio Ambiente é o mundo. A gente falar de gestão ambiental, falar de gestão de basicamente tudo que nos rodeia. Então, ainda mais no momento onde a gente vive, um momento de mudanças climáticas, um momento de adaptação a essas mudanças e saber conciliar essa vasta imensidão de recursos naturais com o desenvolvimento econômico que nosso estado tanto precisa e tanto tem potencialidade, é desafiador. Eu até digo e brinco que o governador Carlos Brandão nos deu essa missão e a gente está seguindo essa missão com muito empenho, e essa missão está fazendo que a gente utilize toda a carga de conhecimento que a gente adquiriu durante a minha trajetória na advocacia, mas também toda a minha preparação para a gestão pública. Então, é uma secretaria bem desafiadora, mas ao mesmo tempo apaixonante. Quando a gente fala de meio ambiente, quando me falaram que eu entrei no meio ambiente, só tinha a porta de entrada, igual a política, né? Que só diz que
só tem a porta de entrada, e é isso mesmo. O meio ambiente é apaixonante, é muito intrigante, é muito desafiador. E ao mesmo tempo você tem que conciliar duas coisas que às vezes parecem diferentes, mas não é, que são a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico. Tem que andar aliado e não separado. É essa a missão que a gente está colocando para frente. A Secretaria de Meio Ambiente, pela sua competência de licenciamento ambiental, né, ela que promove esses processos de licenciamento ambiental, fiscalização da legislação ambiental, gerenciamento do cadastro ambiental rural. Por tudo isso, ela possui um grande impacto no ambiente de negócios. Qual é a mensagem do senhor secretário para o mercado e o setor produtivo? A Secretaria de Meio Ambiente é uma secretaria completa. Ela é uma secretaria arrecadadora, fiscalizatória e também de atividade fim. Então, a gente faz gestão de meio ambiente, que é a principal função da secretaria. Então, essa atividade de licenciamento, como alguns dizem, é como se fosse o Detran da atividade produtiva. Então, a gente que faz a liberação, ou em tese, nós que temos que fazer a liberação da atividade produtiva, senão o empreendimento incorre numa ilegalidade. Então, a gente vai desde a fiscalização da atividade, se está dentro dos parâmetros legais, até mesmo a liberação dessa atividade sobre algumas condicionantes. E é aí que a gente traz essa filosofia da desburocratização do processo de licenciamento. Porque é um erro dizer que a burocratização do processo de licenciamento, a gente defende o meio ambiente. O que a gente acaba é afastando as pessoas do licenciamento ambiental, incorrendo na ilegalidade, e quando os empreendimentos estão atuando na ilegalidade, foge do nosso monitoramento, foge do nosso radar de controle, faz de qualquer jeito, não faz sobre as nossas condicionantes. Então, toda licença que a gente libera, a gente elenca um rol de condicionantes. Você vai poder fazer essa atividade, desde que seja nesses parâmetros. É uma secretaria bem completa, muito grande do ponto de vista de atuação. Nós temos um estado com dimensões gigantescas. Nós temos o estado com 50% da água do Nordeste. Então, a gestão de recursos hídricos também fica com a gente. Nós temos também a questão da conscientização das pessoas. Então, falar de meio ambiente é falar basicamente de educação ambiental. Então, a gente tem que educar as pessoas, para que as pessoas saibam qual a importância daquela ação, daquela pequena ação que ela está fazendo. Eu digo muito que às vezes você olha um copo plástico num rio, não foi a Secretaria de Meio Ambiente que jogou esse copo plástico, foram pessoas que jogaram esse copo plástico. Então a gente tem que trabalhar desde a conscientização, que foi mal feita na nossa geração. Foi mal feita do ponto de vista onde a gente muitas vezes ia se falar sobre resíduos sólidos e as crianças iam, por sinal, distribuir panfleto, que é um resíduo. Então, assim, foi mal feita na nossa infância, mas faz parte da Secretaria de Meio Ambiente também trabalhar com essa conscientização. Então, assim, é uma secretaria que vai desde a liberação de atividades produtivas, à educação, ao controle, à arrecadação para o Estado, ao desenvolvimento de programas ambientais, à gestão dos nossos parques, a controle de queimadas, controle do desmatamento, controle da qualidade do ar, gestão de recursos hídricos, nossa biodiversidade, espécies ameaçadas. Então, a gente tem muita coisa sobre nosso rol de atividades, e é isso que a gente faz. Todo dia fazer o melhor para que a gente proteja nossas espécies, proteja nossa fauna, proteja nossa flora também. O governo Carlos Brandão demonstra constante engajamento com a promoção do desenvolvimento econômico, com a atração de investimentos e de cooperação com a iniciativa privada, e anunciou há pouco tempo o programa Simplifica Maranhão. No que esse programa consiste e quais ganhos ele proporciona para o nosso ambiente de negócios? O programa Simplifica Maranhão é um programa que vem sendo desenvolvido desde quando o governador Carlos Brandão era vice-governador. O governador Carlos Brandão, nos 2 mandatos como vice-governador, ele fez um levantamento de algumas questões dentro do ponto de vista da gestão do Estado do Maranhão. E um dos levantamentos que ele fez foi que havia uma burocratização exacerbada do procedimento de licenciamento ambiental. Quando a gente fala de licença ambiental, a gente fala de um ato administrativo vinculado. Nós temos que cobrar o que a lei exige do empreendedor, e caso o empreendedor cumpra com aqueles requisitos, a gente é obrigado a conceder a licença ambiental. Então, isso do ponto de vista mais teórico do que é o licenciamento. Então, ele fez os levantamentos e me deu essa missão clara. Pedro, quando tu for para a Secretaria de Meio Ambiente, assume lá, olha todos os procedimentos que estão sendo burocratizados e cria procedimentos novos que tanto desburocratizam, mas que atraiam esses empreendimentos que estão na ilegalidade para o teu radar de monitoramento. Assim a gente faz com que crie novos empregos, a gente faz com que tenha renda e que esses empreendimentos fiquem no nosso monitoramento, se eles estão cumprindo a legalidade, aonde está acontecendo, sobre quais parâmetros eles estão caminhando. E aí a gente criou o programa Simplifica Maranhão. A primeira fase já foi lançada com diversos
diversos novos procedimentos, tanto para a agricultura familiar como para médios e grandes produtores. E aí eu falo especialmente para a agricultura familiar, onde me dói muito bancos grandes devolverem recursos que estavam liberados para emprestar para pequenos agricultores familiares, porque os agricultores familiares não têm o licenciamento ambiental. E também me dói muito a gente exigir a licença ambiental de um pequeno produtor que está produzindo lá seu 1 hectare de abacaxi, que essa atividade dele está beneficiando o meio ambiente, está beneficiando aquele solo muitas vezes já desmatado. E pela falta de licença ambiental, ele perde um financiamento de alguma instituição financeira, como o Banco Nordeste, por exemplo, que tem linhas de crédito para pequenos produtores. Então, o que a gente fez é isso: desburocratizar, criar novos regramentos, criar novos modelos para que os empreendedores não tenham a burocracia para ampliar seu investimento, para a gente atrair novos negócios para o nosso estado. E aí o Maranhão sai na frente com um pacote de desburocratização que, pelo contrário, protege o meio ambiente, sim, e a gente está exigindo tão somente que a legislação ambiental nos cobra. A gente não está flexibilizando as legislações ambientais, não estamos flexibilizando, mas a legislação ambiental nos dá uma folga quanto à questão do procedimento. E nesse procedimento, a gente está desburocratizando sim, porque a gente beneficia nossos pequenos produtores, mas a gente também gera emprego e renda com os grandes. Simplificar sem deixar de lado a rigidez na aplicação da lei, não é, secretário? Agora, o senhor mencionou que foi uma primeira fase lançada. Existe uma segunda fase ainda desse programa por vir? Existe. A gente lançou a primeira fase, muito bem aceita. Por exemplo, a gente lançou a portaria do Minha Casa Minha Vida, onde os empreendimentos de caráter social, a gente concede a licença no prazo máximo de 30 dias. Foi tão bem aceito até pelo Ministério das Cidades, que agora, a partir dos próximos leilões do Minha Casa Minha Vida, vai exigir que os estados façam a mesma coisa. Então, o Maranhão sai na frente como pioneiro nisso. A gente também, todo mundo que queria regularizar a sua outorga, seu poço, sua perfuração de poço, ia lá na SEMI e pegava uma multa. Então, a gente estava dificultando que a pessoa se regularizasse. E fazia com que a gente não soubesse o que está acontecendo com a utilização dos nossos recursos hídricos. Então, a gente criou a campanha para, no prazo de 6 meses, regularizar sem aplicação de multa, passar uma limpa no que já aconteceu e a gente caminhar daqui para frente. Assim, a gente consegue fazer, mapear, utilizar no radar, ver no radar o que está acontecendo com a gestão da água do nosso estado. Mas a gente criou a licença da agricultura familiar, a gente criou a dispensa da agricultura, a gente lançou um sistema novo, que se chama Sistema Guará, onde o procedimento para protocolo é bem mais simples e o procedimento para análise é mais simples também, então faz com que acelere a concessão da licença. A gente lançou o aplicativo da SEMA, onde a pessoa pode fazer a denúncia tirando foto ou vídeo com geolocalização, pode consultar processo na palma da mão, pode olhar nossas notícias do governo do estado. Então tudo isso foi o primeiro pacote. A gente também lançou a regularização da piscicultura. Muitos piscicultores não conseguiam ter acesso à licença ambiental e não conseguiam ter acesso a crédito. Então tudo isso sem multa, sem aplicação de multa. Então tudo isso foi a primeira fase. Agora a gente vai entrar nas fases dos mutirões, onde a gente vai lá no sindicato dos piscicultores, vai regularizar todos os piscicultores e ao mesmo tempo automaticamente eles já vão ter acesso a crédito de alguma instituição financeira, e já estamos mapeando novos procedimentos com uma segunda fase do Simplifica um pouco mais na frente, onde a gente vai desburocratizar ainda mais, simplificar ainda mais. Então, uma política permanente de atração, né, dos investidores e do setor produtivo para a legalidade, né? De incentivo à legalização, e com isso resulta em que eles tenham acesso a crédito e gere cada vez mais desenvolvimento, né? Além desse programa, a SEMA possui outras ações de incentivo e colaboração aos empreendedores e produtores? Por exemplo, um canal permanente de atendimento, de orientação? Perfeito. Essa é uma política do governador Carlos Brandão, de atrair investimentos novos no nosso estado, fazer com que novos empreendimentos e os já instalados se ampliem também para gerar emprego e renda. O que a gente quer mesmo que gere emprego e renda, e o meio ambiente sendo um facilitador disso, sendo um incentivador disso através da legalidade. Então a gente tem nosso canal de atendimento, a secretaria é totalmente transparente, tudo que a gente, todas as licenças concedidas e pedidas são publicadas em diário oficial. Então a gente não tem nenhum regramento que exclua ou esconda nossos procedimentos administrativos, mas a gente tem nosso aplicativo, é só baixar, tanto Android quanto iOS, pode baixar, fazer as consultas necessárias dos seus processos, de qualidade do ar, de balneabilidade das praias. Tá tudo lá, e pode fazer denúncias também. E nós temos atendimento diário na SEMA, de 8 às 12, 14 às 18, para consultores, para empreendedores, para a sociedade civil em geral. Então, todo dia pode-se
deslocar para a Secretaria de Meio Ambiente, que fica ali na Avenida dos Holandeses, e fazer sua denúncia, ou consultar, ou tirar dúvidas. A gente está à disposição de todos. Sem contar que o Simplifica também, Maranhão, tem as suas fases nos municípios. Então a gente teve em Balsas, onde a gente levou como se fosse uma Secretaria de Meio Ambiente itinerante. A gente leva todos os nossos especialistas para tirar dúvida dos produtores, para consultar processo, saber o que está acontecendo. E aí nós vamos fazer nossas próximas fases, ordenada pelo governador Carlos Brandão em Imperatriz, Chapadinha, Caxias, Açailândia. Então a gente já está fazendo todo esse planejamento para esse ano a gente atender todo mundo, todos os cantos do Maranhão. A fiscalização ambiental é sempre destaque na mídia. E sabemos da firme atuação da SEMA na prevenção e repressão a crimes ambientais. Mas, de outro lado, há uma política de incentivo ou de reconhecimento de empresas que caminham em harmonia com a lei, que adotam voluntariamente práticas ambientais sustentáveis? Perfeito. Fiscalização ambiental é uma questão bem sensível, pelo ponto de vista de que nosso estado é muito grande, com uma diversidade gigantesca. Nós temos 3 biomas plenamente instalados no nosso estado. Nós temos muita água, então às vezes o Nordeste fala sobre desertificação. A gente está falando sobre o excesso de água que nós temos e como utilizar essa água da melhor forma, como proteger esse nosso recurso, um volume de chuva bom para a produção. Então, a fiscalização tem esse desafio de ter que chegar em todos os pontos. Mas como a gente pode fazer para resolver o fato de não ter a quantidade de recursos humanos necessário para estar em todo ponto onde tem um incidente ambiental, é a utilização da tecnologia. Então a gente criou um mapeamento junto com o IMESC, do presidente Jonathan, onde a gente sabe os pontos de desmatamento ilegal que está acontecendo no nosso estado, quem está desmatando fora do prazo, quem está invadindo reserva legal. A gente está mapeando agora nossos pontos onde precisam ser recuperados, as áreas degradadas, onde tem áreas degradadas, assoreamento, a gente está mapeando. Estamos mapeando nossas nascentes junto com o Ministério Público, é um incentivo muito grande do Dr. Fernando Barreto. Então a gente está mapeando nossas nascentes, tudo isso com utilização de tecnologia a gente consegue fiscalizar da forma mais rápida, mais assertiva e fazendo com que quem cometeu esse crime ambiental, quem cometeu essa infração ambiental, pague por isso, porque não é justo quem trabalha na legalidade concorrer de mesmo padrão com quem trabalha na ilegalidade. E isso é uma discussão que a gente tem muito forte na Amazônia Legal, de criar modelos econômicos que favoreçam quem trabalha na legalidade. Quem cria, por exemplo, um gado de forma legal não pode concorrer em preços com quem cria o gado de forma ilegal. Então isso é um debate econômico, jurídico, político, mundial, questões de exportação, inclusive. E o que a gente está percebendo é que as maiores empresas, as grandes compradoras, as grandes importadoras do Brasil está exigindo que esse empreendimento esteja legal com a legislação ambiental. E aí a gente pode dar esse incentivo de duas formas. A licença ambiental já é um indicativo que está dentro da legislação, mas a gente está evoluindo para chegar na questão da licença social, onde a gente tem um empreendimento que tem a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, e ele evolui para uma quarta fase, que é uma licença social, onde a gente mostra que ele está tanto ambientalmente correto, como está socialmente correto, utilizando das famílias que estão ao redor do empreendimento, incentivando a recuperação de áreas com incentivo econômico para essas famílias. E aí no futuro bem próximo o governador Carlos Brandão vai estar lançando um programa nesse sentido, já no próximo mês, no mês do meio ambiente. Não posso dar spoiler, então deixa ele, o governador mesmo lançar. Então a gente só acompanha as leis do governo, que vocês vão acompanhar o maior programa de incentivo à manutenção da floresta em pé do Brasil, e ao mesmo tempo valorizando empresas. Já temos 14 empresas que vão aderir, já foi publicada a medida provisória do programa, inclusive, que a gente vai dar um título para a empresa que a gente reconhece que é ambientalmente correto, também socialmente correto. Excelente iniciativa. Secretário, recebemos aqui Cassiano Pereira Júnior, presidente da Maranhão Parcerias, que nos falou sobre o desenvolvimento pela MAPA de uma ferramenta de comercialização de créditos de carbono. Como se houvesse mercado por vir no nosso estado e que papel a SEMA desempenha nele? Perfeito. É um mercado que está no mercado do crédito de carbono. É um mercado emergente, é um mercado pujante, mas que falta regulamentação federal ainda. Então a gente tem alguns mercados espaçados do ponto de vista particular. Alguns estados já estão fazendo vendas de crédito, mas com um valor bem baixo, porque é um crédito que gera uma insegurança para o comprador
estrangeiro. Então a gente está desenhando nossa modelagem. A modelagem interna do Maranhão é a primeira do Brasil. O Maranhão tem primeiro colocado na modelagem interna feita pela gente, pela Secretaria de Meio Ambiente, e a MAPA como um agente financeiro. Então a MAPA já está entrando no mercado para que a gente consiga vender. Então assim, o papel da SEMA a gente fez, estruturou a cadeia do mercado de carbono e a gente concedeu para a MAPA fazer essa busca de recursos externos. Mas o mercado de carbono é interessante porque a gente tem um modelo político e econômico mundial e jurídico também até de desestímulo à manutenção da floresta em pé. A gente tem linhas de crédito para derrubar a floresta e plantar monoculturas, por exemplo. A gente tem agentes estrangeiros querendo que a gente desmate, muitas vezes para produzir commodities, para que sejam compradas. Então, a gente não tem nenhuma linha de crédito, por exemplo, para manutenção de florestas. A gente não tem uma pujança econômica do ponto de vista de manutenção da floresta, porque a floresta derrubada hoje é mais lucrativa do que a floresta em pé. Então, o modelo do crédito de carbono vem para mudar esse cenário e transformar a floresta em pé mais lucrativa do que a floresta derrubada. E aí, nesse programa que o governador vai lançar, também tem um eixo sobre isso, então vai ser muito bom para os produtores, e a gente vai fazer também, criar uma cadeia de manutenção de floresta e não só de derrubada de floresta. O senhor esteve presente recentemente em um evento internacional que discutia uma nova economia de base florestal. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Como o Maranhão, sendo integrante da Amazônia Legal, está posicionado no que se refere a essas iniciativas e anseios de manejo florestal sustentável? Participei recente de 2 eventos internacionais, um na Bolívia, onde foi debatido muita parte florestal, e outro na Alemanha, onde a gente debateu principalmente a parte de soluções sustentáveis voltadas à gestão de resíduos sólidos. Lixo, do ponto de vista popular falando, é dinheiro, então a gente não pode só jogar esse resíduo em qualquer lugar e esperar que ele fique lá, aí cria aqueles lixões, ou aterros com vida útil muito pequena. Então eu vi na Alemanha que eles trabalham tudo, o lixo vira adubo, o resíduo vira gás, vira energia, e é aterrado mesmo, uma terrinha preta que não serve para nada, que não tem valor nenhum, nem para agregado e nem de utilização. Então, assim, a gente está falando de um país que começou a política há 20 anos atrás, essa política de resíduos sólidos, então a gente tem muito que evoluir para chegar no nível de uma política bem rígida e um país com muito grau de investimento. Então, é uma realidade um pouco diferente da nossa, mas a gente pode também utilizar as melhores práticas, os melhores modelos, para que a gente mude nossa realidade. E especificamente da Bolívia, que foi do encontro da Amazônia Legal, onde eu sou vice-presidente dos secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal, a gente debateu com instituições dos Estados Unidos, Peru, Bolívia e Brasil, e Colômbia também, a economia de base florestal, é criar esse novo modelo mesmo da floresta em pé. Hoje em dia a floresta em pé não consegue competir com a floresta derrubada. Hoje em dia plantar soja, por exemplo, é mais lucrativo, a criação de gado é mais lucrativo do que a manutenção da floresta em pé. Então a gente passou lá uma semana, 5 dias basicamente, debatendo esses novos modelos da floresta em pé. Seja por meio de crédito de carbono, de falta de regulamentação no nosso país, seja por utilização dos frutos, seja por criar cadeias de manejo florestal, onde a gente consiga conciliar, por exemplo, a criar a pecuária com a floresta, não precisa derrubar a floresta para fazer capim para o gado. Então, tudo isso, sabendo da realidade da pujança econômica agrícola do Brasil, não preciso dizer que a nossa economia ela cresce, e quando a gente vai ver quem está influenciando no crescimento da economia, o setor agropecuário está liderando com 15%, 20%, 16% de crescimento. Então faz com que nossa economia suba mais do que serviço, enfim, mais do que o comércio. Então, sabendo dessa realidade, a gente debater novos modelos onde a gente não prejudica a agricultura, mas a gente também cria um novo modelo econômico, onde a floresta em pé seja lucrativa também. O Maranhão se preparando para um futuro onde se concilie cada vez mais preservação e desenvolvimento, não é? A COP30, que é o maior evento sobre clima do mundo, organizado pelas Nações Unidas, ocorrerá em Belém do Pará, todos nós sabemos, em dezembro de 2025, aqui no nosso estado vizinho. Algo a nos adiantar sobre a participação do Maranhão nesse evento? O que eu posso adiantar de antemão é que o governador Carlos Brandão quer que o Maranhão seja protagonista na COP30. Nós somos um estado vizinho ao estado sede, então, e a COP é
uma grande feira, que eu digo, de atração de investimento para os estados. Mas para a gente atrair investimento, a gente tem que chegar com bons projetos. Então, esse projeto que eu falei há pouco, que vai ser lançado pelo governador, vai ser o nosso carro-chefe na COP. Eu, como representante do governo no Conselho de Administração da Amazônia Legal, do consórcio da Amazônia Legal, representando o governador Brandão nesse consórcio, estou carregando todas as nossas iniciativas, junto com o secretário Luiz Fernando, as iniciativas positivas que a gente tem aqui, principalmente as de base tradicional, de comunidades tradicionais, de povos indígenas, utilizando nossos povos originários para que a gente leve esses programas, leve essas experiências para a COP e a gente consiga atrair muitos investimentos para o nosso estado. Podem ter certeza, o Maranhão vai ser protagonista na COP30, seja do ponto de vista turístico, mas principalmente do ponto de vista ambiental. Então, nossa expectativa é que a gente atraia muitos investimentos, sair de lá com muitos negócios para o nosso estado, muitos empreendimentos, muitos investimentos. Então, essa foi a meta que o governador deu e quando ele der essa meta, a gente cumpre, toda a equipe se une para cumprir. Uma grande vitrine, né? O mundo inteiro vai estar lá, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Pedro Chagas, espaço livre para suas considerações finais. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Falar de meio ambiente é uma grande satisfação. Esse grande presente que o governador Carlos Brandão nos deu de estar à frente dessa pasta e de ver que a gente está caminhando cada vez mais na gestão ambiental do nosso estado, não do ponto de vista só da burocracia, da desburocratização do licenciamento, mas com programas ambientais, cuidando das nossas unidades de conservação, fazendo a gestão ambiental de uma forma séria e proativa. Essa é a meta do nosso governador Carlos Brandão, essa é a missão do governador Carlos Brandão, e essa é a missão que a gente está atendendo. E aí eu chamo todo mundo da população a acompanhar nosso trabalho, mas também ter a conscientização ambiental que tanto nos é necessária, tanto nos é importante para nossas futuras gerações. As mudanças climáticas chegaram, não preciso comentar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas a gente com prevenção, planejamento e ação, mas principalmente com a educação, a gente vai fazer com que a gente corrija esses pontos e também que nosso Maranhão siga avançando. Secretário, muito obrigado. A você, ouvinte da Nova Rádio Timbira FM, pela sua audiência, o podcast Maranhão de Oportunidades deixa um muitíssimo obrigado. Se você tem uma pergunta, quer mandar uma pergunta para o secretário Pedro Chagas, uma sugestão, um comentário, manda um e-mail para a gente. O endereço é jornalismotimbira@gmail.com. Vou repetir, jornalismotimbira@gmail.com. Se você gostou do nosso podcast, segue o nosso perfil nas redes. Nosso Instagram é @podcastmardeoportunidades. Curte, comenta, compartilha com quem você sabe que vai curtir e acompanhar a gente. Você pode também ouvir nossos episódios na íntegra nos nossos canais YouTube e Spotify. Maranhão de Oportunidades. Eu sou Taylor Frois e vou trazer para você na próxima edição mais uma entrevista especial. Enquanto isso, vai crescendo o Maranhão. Tchau. Você ouviu Maranhão de Oportunidades.